Fala galera, tudo bem? Meu nome é Roberto, você está no Tá em Choque e hoje nós vamos para a nossa 7ª aula sobre função exponencial. Mas antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e deixa o sininho de notificações ativado para receber novos vídeos, tá bom? Bem, vamos nessa. Hoje nós vamos falar sobre função exponencial. A função exponencial, muita gente confunde com polinômios, justamente por causa dessa carinha aqui. f de x é igual a elevado a x. Onde que está o problema? Na função polinomial, nós tínhamos f de x é igual a x elevado a a. Ou seja, a minha incógnita ela estava na base e um número era o meu expoente. Nesse caso da função exponencial, a minha incógnita ela está no expoente e o meu número está na base, tá bom? Então essa é a primeira coisa que a gente não pode confundir. A segunda coisa que a gente vai perceber, se eu tenho uma função, por exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x, o crescimento dela é muito acelerado a partir de um x grande. Então, veja, se eu tenho um f de menos 2, eu vou ter 2 elevado a menos 2, que vai ser meio, certo? Ou, de acordo com aquelas regrinhas que a gente viu na aula passada, tá? Sobre potenciação e radiação, que vai me dar 1/4. O próximo valor vai ser 1 sobre 8. Depois vai ser 1 sobre 16 e assim vai crescendo. Então, você vê que conforme o x vai crescendo, o crescimento ou decaimento dessa função é muito rápido. E uma coisa que eu já vou adiantar para vocês. Função exponencial e logarítmica, como a gente vai ver na próxima aula, elas são de extrema importância nas áreas da física e da química, porque muitos fenômenos físicos e químicos são regidos justamente por esse tipo de equação. E esse tipo de função, se você coloca, por exemplo, o decaimento radioativo, por exemplo, de uma partícula, você vai ver que o gráfico dele, de decaimento, é muito similar, por exemplo, a uma exponencial, tá bom? Então, nós vamos ter alguns exemplos, tá? Por exemplo, f de x é igual a 2 elevado a x. Logo, eu vou ter o quê? f de 0 vai ser 1, justamente por 2 elevado a 0, pela definição é 1, como a gente viu na aula passada de propriedades de potenciação e radiação. f de 1 vai ser igual a 2. f de 2 vai ser igual a 4. f de 3 é igual a 8. f de 4 é igual a 16. E aí vai aumentando. Veja que conforme eu vou aumentando meu x, ele vai crescendo muito rápido. Aí, por exemplo, se eu tiver também um decaimento, então f de menos 2 vai ser 2 elevado a menos 2, que é igual a meio. Lembre-se da regrinha da aula passada que a gente viu. Meio elevado ao quadrado, que é igual a 1/4. Se for f de menos 3, vai ser 1/8. E assim, sucessivamente, também vai decaindo muito rápido. Essa é uma característica das funções exponenciais e logarítmicas. Quando nós temos o a, que é justamente a base, que é um número, maior do que 1, nós temos esse tipo de curva crescente. Veja uma coisa importante. Ele corta o meu eixo y no ponto 1. Na coordenada 0, 1, ele acaba cortando o y, tá? E ele vem decrescendo aqui nesse sentido, se eu vier para cá, ele vem decrescendo para a esquerda, só que ele nunca encosta o eixo x, tá? Se você fizer os cálculos, você vai ver que ele nunca vai zerar. Ele vai tender a zero. Nesse caso, vai tender a encostar aqui no eixo x, só que ele não vai encostar. No eixo y ele vai tender a zero e no eixo x ele vai para menos infinito. Essas noções de tende a zero, vai para o infinito, são noções de limite e que a gente vai ver no curso de cálculo. Mas não se preocupe, tá? Por enquanto você só tem que entender que essa é a carinha de uma função exponencial quando o meu a é maior que 1. Agora, se meu a está entre 0 e 1, aí ele vai ter essa outra carinha, que é de um decaimento. Que aí a gente chama essa de crescimento exponencial e essa de decaimento exponencial. E qual que é o importante dela? Também, ela corta o y aqui no ponto 1, na coordenada 0, 1, e aí o x tende para infinito, positivo, e aí o meu y ele tende a 0, mas ele nunca alcança o 0, tá? Mas e o a ele não pode ser igual a 1? Se ele for igual a 1, sempre vai dar 1, vai ser uma reta constante nesse caso. Então não faz sentido, tá? O 1 ele não é englobado nesse tipo de função. Também tem outros gráficos quando a gente considera o a menor do que 1, que é esse tipo aqui de curva, e quando o meu a está entre menos 1 e 0, que é esse outro tipo de curva. E aí a gente vai ver que a função logarítmica ela é o inverso da exponencial. E aí essas outras curvas elas também vão se assemelhar muito na função logarítmica, tá bom? Que a gente vai ver na próxima aula. E aí tem com relação, uma coisa muito importante que a gente vai trabalhar é sobre a equação exponencial. As propriedades de potenciação e radiação a gente já viu na aula passada, então não tem muito o que falar. Porém, uma coisa importante a salientar é a equação exponencial que a gente vai usar muito. Muitas áreas da física e da química possuem certos processos ou fenômenos que são regidos por crescimentos e decaimentos exponenciais. Por exemplo, quando a gente tem
um material radioativo e ele sofre um decaimento na sua radiação. Isso é regido normalmente por uma curva exponencial, uma queda exponencial, tá bom? E aí, para isso, a gente tem que saber trabalhar com equações exponenciais, o que não é difícil. Se eu tenho uma mesma base elevada a um expoente diferente e eu estou igualando a uma mesma base elevada a outro expoente, essa igualdade só pode ser verdadeira? Poxa, se eu estou trabalhando com a mesma base e expoentes diferentes, então, na verdade, esses meus expoentes eles são iguais, tá bom? Vamos fazer agora alguns exercícios para entender melhor isso. A few moments later. Bem, vamos resolver agora esse exemplo para ilustrar a equação exponencial. Lembrando que o nosso objetivo é obter bases iguais e aí sim a gente vai comparar os expoentes. O expoente que vai dar um numérico de um lado e do outro vai ser um expoente com incógnita. Antes, nas outras equações, a gente tinha incógnita na base. Então, o que a gente fazia? Deixava a incógnita de um lado da equação e os números do outro para a gente fazer a comparação. Nesse caso, a gente vai manter uma base de um lado e a mesma base, de preferência, do outro lado, com as incógnitas de um lado e os números do outro, tá bom? Sendo que eles vão estar no expoente. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, pegar esse 6 que está nesse numerador e passa para o outro lado multiplicando, para facilitar. Então, eu fico com 25 elevado a x mais 125 igual a 6 vezes. Vamos relembrar da propriedade de potência da última aula. 5 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 5 elevado a x vezes 5 elevado à primeira, que é 5. Então, fica 5 vezes 5 elevado a x, tá bom? A partir disso, a gente continua a expressão 25 elevado a x mais 125 igual a 6 vezes 5, 30. 30 vezes 5 elevado a x. Nessa hora, você precisa de um artefato muito antigo chamado olho de Tandera. E aí você vai ter que utilizar esse olho de Tandera para te dar visão além do alcance. E com essa visão além do alcance, você vai enxergar o quê? Que 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado, que está sendo elevado a x. Só que a nossa propriedade, ela nos diz o quê? Vou só copiar aqui antes. Ela nos diz o quê? Que uma potência e eu estou elevando a outra potência. Eu multiplico elas. Então, eu tenho 5 elevado a 2 vezes x mais 125 é igual a 30 vezes 5 elevado a x. Então, a partir desse truque mágico, nós podemos ver essa simplificação. E como é que ela será utilizada? Muito fácil. Eu vou falar que o meu 5 elevado a x, porque ele é um termo que aparece tanto aqui, sendo multiplicado por uma constante, como também aqui, só que está sendo elevado também ao quadrado, ele vai ser igual a y, certo? E esse meu 5 elevado a x sendo igual a y, ele vai nos facilitar muito, porque veja o que vai acontecer. Eu vou ter 5 elevado a x vezes 2, só que isso daqui vai ser y ao quadrado, certo? E depois eu vou estar somando com 125, e isso vai ser igual a 30 vezes y, que y é justamente esse 30 vezes 5 elevado a x. Então, passando para cá, olha que mágico. De uma equação exponencial, onde nós temos expoentes com incógnitas, nós podemos transformar ela em uma equação de segundo grau, tendo y ao quadrado mais 125 igual a 30 vezes y, onde eu falei que 5 elevado a x é y, e a partir do meu 5 elevado a 2 vezes x, eu vou ter y ao quadrado, certo? Pelas propriedades de potência. E meu 30 vezes 5 elevado a x vai ser 30y, tá bom? O 125 não se altera. E, rearranjando os termos, eu vou ter y ao quadrado menos 30y mais 125 igual a zero. Nesse momento, eu vou utilizar o meu método mágico de resolução acelerado no tempo e eu vou dar as respostas para vocês. Delta vai ser igual a 400. E o meu y1, que é a minha primeira raiz, ela vai ser igual a 25. E meu y2 vai ser a minha segunda raiz, ela vai ser igual a 5. Só que agora eu tenho uma relação entre y e a minha incógnita, certo? Então, para achar minha resposta final, eu vou comparar as duas raízes. Para y1, eu tenho que y1 é igual a 25.
Só que quem que é y1? É justamente 5 elevado a x. Vai ser igual a 25. Só que 25, eu posso falar que ele é 5 ao quadrado. Então, nesse caso, eu obtive bases iguais e expoentes diferentes. Ou seja, eu vou comparar os meus expoentes para achar o valor de x, que era o que eu vinha falando desde o começo, que era o que a gente ia fazer. Então, eu tenho que x é igual a 2, certo? Pelas propriedades de potência. Se as bases são iguais, e eu estou falando que isso daqui é uma igualdade, então meus expoentes têm que ser igual. Então, x é igual a 2. E, para o caso de y2, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu tenho que y2 é igual a 5. E y2 é 5 elevado a x, que é igual a 5. Só que não é somente um 5, ele é 5 à primeira potência. Então, eu tenho que x é igual a 1. Então, para que eu resolva essa minha equação, eu tenho duas soluções. X igual a 2 ou x é igual a 1. Tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Aí, na próxima aula, a gente vai trabalhar com exercícios um pouquinho mais difíceis, que aí a gente vai entrar no conteúdo de logaritmos, que eles foram desenvolvidos, primeiro, para facilitar cálculos antigos, quando a gente tinha muitos cálculos, muitas multiplicações grandes, difíceis de se resolver, os logaritmos foram criados justamente para isso. E também para resolver esse tipo de equação, quando era mais complexa, tá bom? Então, até a próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you